Nós continuaremos o nosso estudo em Provérbios, Provérbios 1. Os irmãos devem lembrar, eu vou fazer a leitura do verso 20 até o verso 33, mas nós já vimos os primeiros versículos de Provérbios, né? Desde os primeiros até o 20, como alguns versos também dessa segunda sessão, que vai do verso 20 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, por que clamei e vós recusastes? Por que estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Nós já vimos então que essa sessão, ela é uma sessão que mostra, né, a necessidade de ouvir a pessoa bendita de Cristo, que é a sabedoria em Provérbios. Perdão. Que é a sabedoria em Provérbios, né? Então eu já tratei sobre isso, falando que Cristo é a sabedoria em Provérbios, apesar de ser apresentado em linguagem feminina, porque em hebraico sabedoria é feminina, então então a descrição no feminino é apenas por uma questão linguística, né? Mas Cristo é a pessoa de Provérbios, nós já vimos isso, né? Os textos, tanto nas profecias, quanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, que tratam sobre isso. Então, nós já vimos que a sabedoria, ela conclama os homens a ouvi-la. Já vimos que há uma ênfase em dar ouvidos à palavra do Senhor, em atender à voz do Senhor. Nós vimos isso nos versos de 20 até o verso de número 23, não é? E no verso 24, nós temos então uma promessa, que é a promessa do Espírito, né? No verso 23, nós temos a promessa no final, falando sobre o derramar do Espírito para aqueles que ouvem a Escritura. Isso aqui cumpriu-se em Pentecostes, né? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e então agora a igreja, que é a portadora, né, ou a possuidora do Espírito, ela então é a voz cheia de sabedoria da parte de Deus, que fala da parte dele, pela palavra dele, ao mundo, tá? Então, notem que nós temos todo um apelo que é feito, né, mostrando o perigo de ser nécio, o perigo de ser simples, o perigo de ser um escarnecedor ou um louco, como é a descrição, e o conclamar da sabedoria de Cristo para que as pessoas o atendam e o ouçam. Nós vimos também que isso está
de acordo com os evangelhos, por isso a proclamação do evangelho, o chamamento de Cristo, para que as pessoas ouçam a sua palavra e se arrependam. Então, tudo isso aqui nós já vimos no último domingo. A partir do verso 24, então, nós temos uma descrição do perigo de não atender à voz de Cristo. Então, a partir do verso 24, você tem um alerta mostrando tanto as consequências, de forma imediata, não é? Desse não atender à voz do Senhor Jesus Cristo. Então, no verso 24, de 24 a 25, não é? Esse convite para o arrependimento, ele é intensificado por meio da repreensão ou da manifestação do perigo de desprezo da palavra, não é? Então ele diz: mas por que clamei e vocês recusaram? Por que estendi a mão e vocês não me atenderam? Por que rejeitaram o meu conselho e não quiseram a minha repreensão? Então, os versos 24 e 25 mostram, então, esse convite ao arrependimento sendo feito mais uma vez, só que dentro de um tempo. Então, há um tempo específico, não é? Já foi feita uma chamada, agora é como se fosse uma segunda chamada, não é? Ou uma ênfase naquilo que foi dito anteriormente. Bom, a resposta a esse convite tem sido de indiferença e desprezo. Está lá o 25. Eu estou nessa parte lá do primeiro parágrafo, para vocês irem acompanhando. Então, a resposta tem sido de indiferença e desprezo. As pessoas continuam insistindo em não escutar a voz de Deus, preferindo uma vida marcada pelo autoengano e satisfação do erro. E são agora notificados dos frutos que colherão, que a partir dos versos 26 e 27, então, vai mostrar os frutos disso. Bom, então, observem o seguinte. Nós temos um chamado para ouvir, para atender à voz da sabedoria. Nós temos um chamado para dar ouvidos à voz de Cristo. Esse chamado, ele é intensificado de várias formas. O texto fala da sabedoria gritando, falando nas praças, falando nas entradas das cidades, que era o lugar de reunião das pessoas, né? O que seria hoje a nossa praça, o mercado? Antigamente as cidades tinham um mercado, né? Onde vendia fruta, carne. Então, o mercado de antigamente era na entrada das cidades. Então, há uma ênfase do seu chamado, há uma ênfase do seu convite para que as pessoas o ouçam e aceitem a sua palavra, se arrependam de seus pecados. Mas nos versos 24 e 25, esse convite então é feito agora numa transição para mostrar os efeitos daquilo que acontecerá com quem não atender. Isso é muito importante para nós, porque Provérbios está descrevendo o mecanismo que funciona naturalmente, né, de todos os homens que ouvem a Escritura. Aos que ouvem e atendem, aos que ouvem e não atendem. Os que ouvem e atendem, eles recebem o perdão de seus pecados, eles recebem sabedoria da parte do Senhor. Os que não atendem, eles também são notificados daquilo que lhes acontecerá por conta da recusa que fizeram à palavra, ao Evangelho. Tá? Então, aqui é meio que um mecanismo, né, de funcionamento geral. Por outro lado, também é importante notar que nós, como crentes, aí agora já não olhando mais um descrente em contato com a palavra, mas nós como crentes, ouvindo a Escritura, também podemos ter essa reação de desprezo e de indignação, né, ou de indiferença para com a palavra do Senhor. E ela também vai nos notificar qual será o resultado da nossa recusa em atender o Evangelho, em atender a palavra do Senhor. Então, nós veremos mais adiante textos como, né?
Se você priva o seu filho da... É assim, né? De cabeça, né? Citando de cabeça. O pai que tira a vara do filho, o filho será a tristeza da mãe. É exatamente isso aqui. Ou seja, se você recusa a crer no ensino bíblico, neste caso, né, do exemplo, da disciplina, o que é que você vai colher lá na frente? Lágrimas. Entende? Então, esse mesmo comportamento, muitas vezes, também ele é executado por nós, de sermos indiferentes à Escritura e de desprezarmos a sua palavra, não é? Indo para questões até um pouco mais profundas, não é? Quando a palavra, por exemplo, ela exige de nós que nós perdoemos os nossos ofensores e nós nos recusamos a atendê-la, o que é que acontece com nós? Nós nos amarguramos. E a raiz da amargura gerará outras coisas no coração. Entende? E aí, por que mantém a amargura? Entende? E assim vai. Eu não sei se eu já contei esse caso, mas eu estava em São Paulo aconselhando uma senhora e ela teve um ataque lá de pânico, né, de medo, de tal forma que ela não ia nem no supermercado. E aí, conversando com ela, então ela descobriu que é porque ela tinha uns problemas com a mãe dela tinha abandonado a casa, abandonado a família, né, quando ela era mocinha. E logicamente que não morreu, então continua tendo contato, né? E aí depois, ao longo do restante da vida, aquele problema só foi aumentando e foi tendo mais outros pecados. Então, era uma somatória bem grande de pecados. E o que levou ela a desenvolver o pânico foi exatamente porque o Evangelho começou a exigir, a bater na porta. Ela precisava cultuar a Deus, conforme Mateus 5 diz, né? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, você precisa ir lá resolver primeiro. Então, aquilo começou a pesar no coração, o Evangelho começou a bater na porta, dizendo, é preciso resolver essa situação com a sua mãe, né? Você não... E lá no trabalho dela, ela tinha uma senhora, uma companheira lá, que era cristã, e essa senhora também começou a falar para ela, olha, mas você precisa perdoar sua mãe, vai te retratar com a sua mãe. Como ela não queria, o que é que acontece? Então a ira foi crescendo, a amargura foi aumentando, e agora o resultado foi exatamente o medo de ser confrontada novamente e tudo mais. Enfim. Veja, nós não estamos falando de uma criança pequena. Ela era uma senhora com mãe, o filho mais velho dela, acho que tinha 25, 27 anos. Então, julga-se uma pessoa sábia, né? Pelo menos por idade, né? Mas, por que estava nesse sofrimento? Porque estava lutando contra a palavra e agindo com indiferença contra aquela palavra. Entende? Então, isso também acontece conosco. Por que às vezes, né, eu me lembro que no começo da minha jornada cristã, cristã e de casamento também, e eu acho que os casais mais novinhos, né, até chegar num nível de maturidade, devem ter passado por isso também. Brigava e ficava sem se falar. Olha que besteira. É uma tolice tão grande. Quando eu olho para esse negócio hoje, eu fico dizendo assim, mas não é tolo não, é tolo ao cubo, não é? Olha que besteira. Alguém já passou por isso aqui? Não precisa levantar a mão, não. Não, né? Mas por que isso acontece? Porque nós estamos agindo dessa forma, com indiferença para com a palavra. O que é que a Escritura diz? Quando você tem um problema com o seu irmão, o que é que você tem que fazer? Então, você tem duas coisas que é para fazer, porque depende da fonte do problema. Se você é o ofensor, você tem que ir confessar e pedir perdão. E se você é o ofendido, não é? Você tem que ir ao outro para mostrar que ele cometeu o pecado dele e perdoar. Aí o que acontece? Às vezes, o que errou
não quer reconhecer que errou, fica birrado. E o que ofendeu, não quer perdoar, fica birrado. Aí dorme na mesma cama, come junto, mora na mesma casa e querem ficar sem se falar. Ah, tolice, cara feia. Quando eu lembro dessas besteiras, meu Deus do céu, é o cúmulo do absurdo. Mas enfim, então isso acontece porque nós fazemos também como Provérbios, nos versos 24 e 25. Queremos agir com indiferença para com a Escritura. E então nós colheremos o resultado da nossa recusa em atender a palavra. Bom, os versos 26 e 27, então, eles vão mostrar que existe algo na justiça de Deus chamado justiça retributiva, que é a justiça da retribuição. A justiça do Senhor, ela envolve a sua santidade, mas ao mesmo tempo também ela envolve a sua retribuição para com o mal, bem como para com o bem. É por isso que você tem, por exemplo, promessas de galardão na Escritura, mesmo sendo seu dever obedecer a Deus. Por que Ele te recompensa mesmo sendo seu dever? Porque é da natureza desse Deus justo ser recompensador, galardoador, como também é da natureza desse Deus justo punir aqueles que transgridem a sua palavra. Então essa é a justiça retributiva. É por isso que, aqui só fazendo uma ligação, né? É por isso que é completamente herético a ideia, e mesmo sendo levantadas por homens muito crentes, como já aconteceu no passado, eu vou dar o nome do milagre, não santo, mesmo sendo algo muito lindo, mas continua sendo heresia, como já foi levantado no passado, a ideia de que porque Deus é amor, no futuro, né, ou na consumação, Ele não aplicará a sua justiça aos réprobos, aos pecadores, porque o seu amor o impedirá. O nome dessa heresia é chamada aniquilacionismo, não é? Então, porque Ele é amor, Ele pode até deixar as pessoas passarem um tempo em sofrimento, mas depois Ele vai resolver o sofrimento deles, não salvando, mas aniquilando, ou seja, eles vão deixar de existir. Isso não é verdade. Porque Deus não deixou de ser amor quando levou o inferno até a pessoa de seu filho. Ele sofreu o inferno por nós, Ele não deixou de ser amor. Pelo contrário, foi extremamente amoroso e justo ao mesmo tempo. Então, não caiamos nesses erros de confundir a pessoa divina com a nossa pessoa. Os atributos do Senhor, eles não ficam se colidindo, eles não se colidem, eles são atributos que são extremamente harmônicos e nenhum deles está em oposição ao outro. No mesmo instante que Deus é justo para retribuir o mal, Ele faz isso em amor, seja para com o que é mal ou seja para com aquele que sofreu o mal, tá? É tanto que há várias promessas na Escritura para os crentes em demonstração do amor de Deus para o crente que sofre, mostrando exatamente isso. Ele vai punir aquele que te feriu. Então, nesses versos, a partir do verso 25 e 26, note que a sabedoria, então, ela vai como que zombar desse conselho tolo dos homens. Então, diz assim, não é? Verso 25, mas rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então no verso 26 diz, eu vou rir de você, não é? Também eu me rirei de você. Então você percebe que a sabedoria zomba daqueles que zombaram e desprezaram dela. Então a sabedoria diz, não, quando você estiver lá apanhando, eu vou sorrir de você. Eu vou sorrir de você. E às vezes isso pode passar como sendo algo impiedoso, mas na verdade não é. Porque a linguagem que é usada aqui é a linguagem que é usada para aquele que recusa a palavra, ou seja, para o incrédulo, né? Então ele
recusa a Escritura com zombaria, ele recusa Cristo com zombaria. É diferente, né, de nós, os crentes, que na nossa tolice, muitas vezes, preferimos o nosso conselho ao conselho do Senhor. Então, a Escritura, neste caso, não afirma que Deus vai sorrir de nossa desventura, mas a Escritura afirma que nós seremos disciplinados para aproveitamento, conforme Hebreus 12, né? Para nos tornarmos participantes ainda mais de santidade. Então, os tolos, não é? Quando os tolos gritarem por socorro, em meio às angústias e sofrimentos, ela não estará mais pronta para ajudá-los, tá? Neste ponto, é importante lembrarmos que aqui Salomão está fazendo um chamamento para os seus filhos, para os jovens, para atenderem de pronto, de primeira, a Escritura, e para mostrar qual será o efeito dessa recusa. Então, quando você estiver em desventura e em sofrimento, não creia de forma vã que, porque agora você sofre e quer, significa que a sabedoria também estará disponível para te ouvir e te atender. Porque isso é um pensamento pagão. Inclusive, nós até fazemos muito isso, né? Aqui fazendo apenas uma ponte. A gente fala muito assim, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não é esse negócio, até agora eu não achei nenhum texto que diga isso. O que eu achei na Escritura foi, todo mundo virá pelo Evangelho, pela graça divina. Se ele ouviu a graça numa época de dor, é uma coisa. E se ele ouviu o Evangelho da graça numa época que não estava sofrendo, mas não tem problema nenhum. Não é a circunstância quem abre a porta do coração. É o Espírito Santo efetuando aquilo que nós chamamos de a vocação eficaz. E no início da minha carreira cristã, antes de ir para o seminário, eu visitei um senhor, lá estava hospitalizado, ele já era bem idoso, já estava mesmo assim, quase no momento final de bater as botas, né? E estávamos, um ou dois presbíteros, se não falha a memória, eu estava acompanhando, e no leito de morte, ele era incrédulo, o pessoal foi visitar a pedido da família que era cristã. Não, ele não quis o Evangelho. Falou, olha, o senhor está para morrer, mas há uma esperança na pessoa de Cristo, que a promessa é que ainda que morra viverá, e tarará, e nananã, o senhor crê nisso? E ele mesmo sem poder falar, não. Então não tem, foi um dos primeiros grandes choques da vida cristã, no meu caso era novinho, né? Foi esse, mas rapaz, o cara está morrendo e não quer o Evangelho? Não, por quê? Porque ele não está nele o poder de querer. Está em Cristo de abrir o coração. Então, esse negócio virar pela dor, virar pelo amor, não se engane. A pessoa virá quando o Espírito operar eficazmente o chamado do Evangelho no coração. Só que há um pensamento pagão de que quando eu estou em sofrimento, mesmo sendo incrédulo, por estar sofrendo, se eu clamar, Deus me atende, porque Deus vai dizer assim, bichinho, né? Coitadinho. Ele é incrédulo, mas é só por um tempinho, eu vou abençoar ele. Não vá nessa não cai nessa não, porque isso aí não funciona com o Senhor, não. Oi. Quando o incrédulo está doente e um cristão ora por ele, Deus pode ouvir? Pode, porque Deus está ouvindo o crente. Olha, pense numa coisa boa que você perguntou, muito bem perguntado. Às vezes, a gente não entende por que nós podemos e devemos suplicar pela restauração da saúde, pela salvação, pela restauração de um casamento, um relacionamento de um incrédulo. Quando nós suplicamos ao Senhor por eles, o Senhor nos ouve porque nós temos o Evangelho, porque nós temos Cristo. O Senhor não nos ouve por causa do sofrimento dele, o Senhor nos ouve por causa do que está em nós, de quem está em nós, do Espírito que está em nós.
Não é porque a pessoa está sofrendo que Deus vai atender ele lá no sofrimento dele, se ele não tem o Evangelho. Às vezes a gente confunde a fé com o sentimento de necessidade de Deus. Lógico, todo mundo está sofrendo, ele sente que precisa de alguém maior e melhor para acudi-lo, mas fé não é isso. Eu não vou ler o texto, vou só dizer onde é que está e vocês vão ler depois. Mas quando vocês depois abrirem a Bíblia lá em Gênesis, a partir do 22, se não falha a memória, quando Isaac nasce, acho que no 21, Quando Isaac cresce um pouquinho mais, Ismael começa a zombar de Isaac. Aí Sara reclama com Abraão e Deus disse, olha, está na hora de mandar embora, porque ele não é o filho da aliança. Aí mandou embora. Ismael era um rapazinho de uns 13, 14 anos. E Agar era egípcia. Aí ela acaba a comida e a água, ela coloca o menino lá debaixo de um arbusto e vai para bem longe para não morrer, para não vê-lo morrer. E ela clama, mas Deus atendeu o menino. Por que Deus atendeu o menino? Porque ele era membro da igreja e ela não. Está lá, Gênesis, acho que é o 22 ou 23. Deus atendeu Ismael, mesmo ele não sendo um filho da aliança, um crente, mas ele era membro da igreja. Então Deus atendeu ele. Pode ler o texto, que o texto vai dizer. Olha, eu ouvi a voz do menino, mas quem estava chorando e clamando era ela. 8:26. Me lembra aí 8:26, que agora todas as coisas cooperam? Não, sim, entendi. É porque, é porque o Romanos 8:26, ele fala da oração que o Espírito faz em nós. Como essa oração ela não é audível e compreensível a nós, a linguagem que Paulo usa é de gemidos inexprimíveis. Mas sim, porque ele era um membro da igreja e é tanto que há uma promessa para ele, né? De crescer e se multiplicar. E hoje a gente vê isso, né? Os árabes, os que são de sangue, é descendência dele, né? Dá para fazer uma ligação. Então, o Senhor ouve os crentes. 1 Coríntios capítulo 7 trata sobre isso, quando vai falar de julgo desigual, né? Ele diz que a parte incrédula é santificada pela parte crente. Os filhos, e ali ele está tratando de pessoas que se converteram depois que eram casadas, né? Eram gentios e se converteram depois. Ele está dizendo que até esses filhos tornam-se santos, ou seja, membros da igreja, membros da aliança. Se eles forem menores, eles se tornam membros da aliança por causa da parte crente. Então está correto. O Senhor nos ouve, mesmo que nós supliquemos por uma pessoa incrédula, que pode ser um parente nosso ou não. Então o nosso motivo quando orarmos pelos incrédulos é para que a graça divina se manifeste na vida dele, salvando em primeiro lugar e socorrendo ele na necessidade que ele tiver. Isso aí é o sal, entre aspas, né? É uma das facetas do sal e da luz no mundo, tá? Mas o Senhor ouve os crentes e não porque eles estão sofrendo. Entenderam? Deu para entender? Aí era muito conhecido meu, o cara era um comprador de uva, e um cara novo, sabe? Ele pegou um câncer e ficou ruim, aí ele se converteu até na congregação, sabe? Até ele falou para mim um dia, Seu João, agora eu não tenho medo mais da morte. O dia que ele faleceu, nós estávamos aí no velório dele, rapaz, a tia dele, a hora que os irmãos lá foram fazer o corpo no final, sabe? A tia dele ficou aquele desespero, arrastando o pai dele, a mãe dele,
para tirar dali, com aquele nervoso, que a raiva ainda assustou todo mundo. O jeito da tia dele fazer aquilo, rapaz, só porque tinha se convertido, estava na congregação. Aí assustou o povo aquilo lá, foi horrível, cara. Às vezes, pela a pouca ou falta de convicção da salvação, leva as pessoas ao desespero na hora da morte, né? E não é bonito de se ver mesmo, não. É um negócio assim bem estranho. Vai, Beth, fala aí. Era Beth? O senhor falou aí que quando a gente ora, né, que Deus atende. E o contrário, por exemplo, se a gente não ora, e Deus, por exemplo, tem propósito, Ele vai fazer da mesma forma, né? Tipo assim, até do estudo que o senhor falou lá, eu fiquei meio assim pensando. Às vezes a gente acha que, não preciso nem orar, porque Deus vai fazer a vontade dEle, entendeu? Então eu não preciso, fico pensando, até eu pensei em perguntar, porque eu ouvi o estudo, né? O senhor falou mais ou menos alguma coisa sobre isso, né? Falei assim, e onde que entra aí a nossa parte, né, de orar, de não orar, de fazer, de evangelizar, porque Deus sempre vai fazer a vontade dEle. Até na questão lá que o senhor falou de Adão e Eva, que Deus já tinha o propósito, né? Tá, entendi. Então, quando eu falei sobre isso, é porque eu estava explicando que nós temos uma crença errada, ela é até meio católica, que é sobre o poder da oração. Ou seja, nós atribuímos poder à oração. Então, quando nós oramos, por que você se sente, digamos, você está angustiada e você ora, aí se sente bem, porque você orou. Então, veja, se o que te faz bem é o fato de ter orado, o seu Deus é a oração. Se o que te faz bem é o fato de você saber que há um Deus no céu que te ouve e te atende, porque Ele tem relacionamento com você, então o seu Deus é o Deus verdadeiro. Era nesse sentido que eu estava falando. Então, existe muito hoje, principalmente hoje em dia, há muito essa ideia do poder da oração, poder da oração. Mas a oração em si, ela não tem poder nenhum. A oração é um meio de graça. Esse é o nosso entendimento da reforma. A oração é um meio de graça. O que é um meio de graça? É um instrumento que Deus determinou para a sua igreja executar com o propósito de abençoar a igreja. Então, a própria oração em si, ela não tem poder nenhum. Vou dar um exemplo. Jesus, certa feita, fez um contraste entre a oração de um fariseu e de um publicano. O publicano chegou lá no templo e disse assim, Senhor, olha como eu sou bom. Né? Acho que ele tinha a síndrome do Sidney. Olha como eu sou lindo, alto e inteligente. Olha aquele lá, entendeu? Aí, depois Jesus contou a oração do publicano. O publicano chegou e disse assim, Senhor, é verdade, o Senhor é santo, eu sou pecador, o Senhor é justo, eu sou injusto, não mereço nada da sua parte. Mas tenha misericórdia de mim. Jesus disse o quê? Qual dos dois desceu justificado? Ele não disse qual foi a melhor oração, ou qual foi a oração mais eficaz, ou qual foi a oração mais poderosa. Ele disse qual deles desceu justificado? O publicano. Por quê? Porque o fariseu, e aí Jesus disse, orava de si para si. Ou seja, ele falava apenas consigo mesmo. O outro verdadeiramente buscou o Senhor. Então, nós temos que ter cuidado, porque é algo natural do ser humano, depois da queda, de tornar sagrado alguns instrumentos que Deus nos deu, que precisam ser executados com respeito e ordem, mas só que nós tornamos sagrados, ou seja, a gente atribui fé naquela coisa. Então, atribui fé na oração. Não, a minha fé tem que estar naquele que ouve a minha fala, a minha súplica. A minha fé tem que estar no que ouve a minha súplica. E aí, por que ele me ouve? Aí eu já expliquei os elementos da oração e etc. Entende? Então, é nesse sentido. Agora, se você não orar, Deus não vai fazer? Não, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Qual é o problema de você não orar e Deus fazer? É porque você está sendo negligente, porque Ele te deu um trabalho.
Ele te deu um trabalho. Então é como Tiago 4 nos diz: se você sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Então ele vai fazer, só que você, eu digo você, o indivíduo, né? Ele será negligente. Vou dar um exemplo. Todo mundo aqui que tem filho pequeno, os meninos adoecem, não sei o quê. Você não ora pela saúde do seu filho. Uma hipótese. Deus vai restabelecer? Vai. Mas você foi negligente em não apresentar ao Senhor aquela necessidade do seu filho? Foi. É nisso, entendeu? Então, isso nos prejudica no nosso relacionamento com Deus. Entende? Deu para entender? Mas que Deus vai fazer, e daí vai. assim, por exemplo, igual o pessoal falou aí, a gente vê, já viu até, né? É que na China o povo faz muita oração. Então Deus abençoou e a China é próspera, né? Hoje, que não é antes, A agora Coreia. é. Coreia? Tá. Coreia. Tá, Coreia. Então, que hoje está próspera, né? Porque o povo lá está orando muito. E nesse caso, no Brasil o povo não ora e o Brasil está só caindo para baixo. Então. Ó, a oração, ela envolve a questão de comunhão com o Senhor. É tanto que a definição de oração nós já vimos que é a apresentação, né, dos nossos desejos, súplicas e tal. Então, esse pontinho que você tocou, ele é bem delicadinho. Ele é muito delicadinho, essa ideia de Deus abençoar muito a Coreia porque eles oram. Então, eu vou tentar ser político nesse momento porque está indo para a internet. Eu não posso negar. Ó, até o Emanuel está admirado, é verdade, Emanuel. Eu preciso medir bem as palavras aqui. Mas, enfim, eu vou tentar ser claro. Veja. Graciosamente, o Senhor alcançou uma parte do Oriente, que são os nossos irmãos na Coreia. E eles são muito afeitos à oração. E isso é uma coisa maravilhosa, que nós deveríamos copiar deles. Nós temos pouca afeição pela oração. Só que, se você tem uma grande quantidade de pessoas que são cristãs e oram, então você tem uma grande quantidade de pessoas que oram corretamente, correto? Mas você também tem uma grande quantidade de gente que ora errado, correto? Então, a nossa crítica para com essa coisa de Deus abençoar a Coreia porque eles oram, é nesse ponto. Para quem já conheceu um coreano, mas o Marcelo que tem família japonesa, que tem um pouquinho da cultura de lá, sabe? O pessoal é muito místico para lá, muito místico. Então, infelizmente, Deus, na sua infinita graça, os abençoa porque Ele é gracioso, mas há um aspecto místico dentro da igreja na Coreia com a oração. E esse aspecto místico é o que eu venho dizendo, entendeu? Tipo assim, a oração é sagrada, então, sabe, tem isso. Eu tive um professor coreano, então, por exemplo, Deus escuta mais 6 da tarde, meio-dia, 12 da madrugada, 5 da manhã? Não, ele escuta todo horário. Mas há alguns horários que eles têm que é tipo horário mais sagrado, é aquele horário, sabe? Então, assim, são pequenas coisinhas da Idade Média que ainda estão neles. Que eu digo da Idade Média porque os católicos também tinham isso, entendeu? Eles tinham o crânio de João Batista, ninguém sabe se era de João, mas disseram que era, então era. E então quem tocasse naquele crânio seria abençoado, entendeu? Um pedaço da cruz de Cristo, quem passasse a mão, está entendendo? Então, eles têm uns negocinhos assim. Mas não é que eles não sejam irmãos, nem crentes e nem salvos. Não, eles são. Mas certamente, como nós temos alguns problemas, até de ordem cultural, que afeta a nossa fé, eles têm esses negocinhos na oração. Rapidinho. Deu para entender? Mas lógico, se nós nos dedicarmos a orar, não para que Deus nos abençoe,
como sendo uma moeda de troca, mas porque queremos ter maior comunhão com Ele, o Senhor certamente nos abençoará, e como Ele já tem feito. Só que essa bênção não necessariamente precisa ser a igreja enchendo ou melhorando financeiramente, porque os nossos irmãos do passado oravam 2, 3, 4 horas por dia e a vida deles era extremamente atribulada. Os que foram mortos em perseguições eram homens de oração e não tiveram, humanamente falando, um fim glorioso. Então nós já tivemos igrejas queimadas com os crentes dentro. Então, é só para... Está entendendo aonde eu quero chegar? A oração é o meio para se ter comunhão com o Senhor. Mas nós não podemos tornar o elemento oração como sendo aquela coisa que tem o poder. Mais ou menos assim, Deus está assim, aí eu oro, aí a mão abre. É isso que eu quero dizer. Deu para entender? Eu ia perguntar se nesse exemplo que a Beth deu, no caso dos nossos irmãos coreanos, eles não seriam abençoados justamente por causa das bênçãos que são decorrentes da obediência, né, que a gente vê lá em Deuteronômio 28, e não da oração em si. Então, sim, uma coisa que é invejável, eles são extremamente, e esse é um ponto positivíssimo para eles. Eles são extremamente dedicados no que eles vão fazer. Se fosse analisados psicologicamente, todo mundo ia dizer que eles têm toque, que eles são meio metódicos e perfeccionistas. Então, isso é um lado bom. Então, quando eles se dedicam à oração, quando é a leitura, eles buscam ser ao máximo obedientes à Escritura. Então, é um conjunto de coisas, né, que compõem o nosso relacionamento com o Senhor e a bênção divina. Então, isso é algo maravilhoso deles, sabe? Então, nesse ponto, a gente também precisa... Nós temos o jeitinho brasileiro e a gente aplica também com Deus, né? Ah, não, Deus nem vai ver. Eles não têm essas coisas, então isso é bom. Eu gostaria, inclusive, de me dedicar mais como eles são dedicados, assim, dessa forma bem mais metódica, né? Mas nós temos esse problema também, que é nosso culturalmente, né? Segura aí, para você dar um tostão da sua voz aí, né? Em 2014 eu visitei lá a Coreia, fiquei lá uns dias com os irmãos da Batista lá de Marília. E isso é evidente, tá? Isso que o senhor falou, o capricho que eles têm, a dedicação e o empenho em tudo que eles fazem o melhor deles. Exato. E as bênçãos virão em consequência desse trabalho, certo? Eu sempre falei assim, eu não vi lá, por exemplo, na igreja, um prego na parede. Não tem negócio de prego, é um parafusinho, tudo arrumadinho, tudo direitinho. Lá onde pega o metrô, o trem, não tinha nada no chão, nenhum lixo, e não tinha ninguém limpando. E quando eu cheguei no Brasil, tinha 10 pessoas limpando e estava tudo sujo, entendeu? Então, a diferença é essa, é a qualidade, o zelo, o empenho naquilo que faz. Olha, são coisas assim que a gente não pode comparar conosco, porque são mundos diferentes. Mas, por exemplo, hoje nós estamos sentados em bancos. Hoje a igreja tem mobília, tem bancos. Mas no passado não era assim. As pessoas levavam seus bancos, suas cadeiras de casa. Então, quem já morou na zona rural, na roça, sabe do que eu vou dizer. Então, imagine você lá, vou dar um exemplo nítido, né? Acho que no Brasil não chegamos a ter isso, não. Eu ainda vou pesquisar melhor. Então, eu vou ter que dar um exemplo mais de trás. Mas imagine você mora lá na roça, né? Aí está lá você, sua esposa, 2, 3 filhos, não sei o que, mas você vai para a igreja. Domingo de manhã, você vai para a igreja, chovendo ou não, sol e etc. E se você quiser sentar, você tem que levar o seu banco. Agora, isso não era, por exemplo, uma igreja perto. Então, o pessoal morava nas fazendas.
3, 4, 5, 10, 15 quilômetros de distância da igreja, de carroça ou de cavalo. Se você tinha um idoso na família, você tinha que dar um jeito de levar o idoso e levar o assento do idoso. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque isso mostra o capricho que a igreja tinha no passado de adorar o Senhor da melhor forma possível. E ninguém ficava sentado no chão, ou em pé, ou assentado nos seus banquinhos. Entende? Com o passar do tempo, as facilidades, elas vão afrouxando essas barreiras nossas. E ao invés de agradecermos a Deus a providência que nós temos recebido, não, a gente vai fazendo mau uso. Eu fui obreiro no Pará por 2 anos. Uma espécie de missionário, né? Tinha uma igreja nossa na floresta amazônica, a mais ou menos 70 quilômetros de Belém. Quando tinha que pegar o barco e ir até a ilha onde a igreja ficava, todo mundo da igreja ia. No dia que fizeram a ponte, o povo não foi mais. Você está entendendo? Quando era de barco, que era difícil, tinha horário, se você perdesse o barco, tinha que esperar outro, aí o barco leva um tempão para atravessar o rio, depois você tinha que descer daquele barco grande, pegar um barquinho menor para poder entrar dentro da floresta, porque tem uma parte que é alagada, né? Até chegar em terra firme, até depois chegar na igreja, e isso levava comida, levava roupa, tudo. A gente levava na cabeça, levava em sacola, levava em carrinho de mão. Aí fizeram a ponte e fizeram a estrada. O que foi que os crentes fizeram? Não foram mais. Está entendendo? Por que eu acho que aconteceu isso? Porque antes a dificuldade, aí eu volto ao ponto lá da oração, ela era meio que sagrada. A nossa ida aos irmãos lá é muito mais espiritual do que eu ir de carro, entendeu? Aí acabou o elemento espiritual das viagens missionárias, que agora vai de carro. O que é que tem de espiritual andar de carro? Entendeu? Aí o pessoal... Você acredita que uma vez eu falei assim, vamos orar para a ponte cair, que é para ver se torna espiritual. É brincadeira, né? Mas faz parte. Bom, nosso horário esgotou, mas deixa eu concluir rapidinho essa parte aqui, porque domingo que vem eu tenho que entrar no capítulo 2, quero entrar no capítulo 2. Então, para concluirmos, parece injusta a ideia de Deus zombar daqueles que zombam dele, mas essa ideia não é injusta, pelo contrário, ela revela, na verdade, a confiança e a segurança, não é? De que ele é digno de ser crido e obedecido. Então, quando ele zomba de quem zomba dele, não é uma ideia de desprezo, mas é uma ideia que revela a sua dignidade em ser crido, em ser obedecido. Deus está dizendo, eu não sou seu igual, e a minha palavra não é igual à palavra dos homens, entende? Então, aqui é um realce acerca da dignidade do Senhor, tá? Como o texto do Salmo 2,4 que vai falar, não é? Que o Senhor Jesus zomba daqueles que desprezaram a Ele mesmo, tá? Então, você tem aí toda uma descrição das calamidades, a partir do verso 28, o pessoal vai procurar, mas não vai encontrar, e no verso 33, então, nós temos aí um convite por último, né, um último chamado ao arrependimento, dizendo o seguinte, mas o que der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, tá? Essa parte do verso 33, ela faz o contraste com aquilo que foi feito, né, ou foi dito, nos versos 26 até o verso 32. Então ela faz o contraste mostrando qual é o efeito na vida daquele que crê e o efeito na vida daquele que não crê. Então, no caso do verso 33, o texto conclui com uma afirmação de segurança e felicidade para todos que respondem positivamente ao chamado da sabedoria. Deus está afirmando que aqueles que o ouvem serão governados por Ele, viverão no seu reino e receberão a sua proteção. As palavras segurança e tranquilidade, não é? A palavra segurança, tranquilidade, sem temor do mal, essa expressão como um todo,
ela aponta para uma condição permanente, ou seja, livres de qualquer sensação de perigo, medo ou mal. Então, aqui é um contraste entre a vida de um crente com a vida de um descrente. E nesse caso do verso 33, conforme os textos que eu coloquei aí, Mateus 25, 21, João 1, do 12 ao 14, assim por diante, essa ideia de ele habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal, implica para o nosso estado eterno. Então, quando nós olharmos a vida de um crente e de um descrente, é possível que, a olho nu, você ache que um descrente tem uma vida melhor do que um crente. Não se engane, não tem. Por quê? Porque todo o conforto e segurança que existe nesse mundo não é nada comparado ao conforto e segurança que há em Cristo nesta vida e na porvir. E todo sofrimento que um crente experimente neste mundo, ele é infinitamente nada comparado ao sofrimento que aqueles que não têm Cristo experimentarão no porvir. Então, é uma ênfase, é uma conclusão contrastando a vida, né, de quem crê com quem não crê e mostrando essa relação com o Senhor e o efeito disso na vida dos que creem e atendem a palavra.